Quinta-feira, 5 de outubro, começando a nossa reflexão no Evangelho. Hoje com um livro novo. Vamos começar um assunto muito importante: mediunidade. Vamos abrir esse assunto agora com o livro Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, esse livrinho vai nos trazer diretrizes básicas sobre o que é a mediunidade, o que fazer com a mediunidade, qual a função da mediunidade. Então, nós vamos estudar isso tudo. E vamos começar hoje. Esse livrinho traz textinhos da obra de Kardec, o Livro dos Médiuns. Então, é um livrinho fantástico que a gente vai trazer aqui para trabalhar mais profundamente nesse nosso momento. Então, bom dia, meus tesouros, bom dia, meus amores, que alegria vocês estarem aqui, Reizinho querido, Sônia Barriviera, Pamela Machado Aromas, Pati Vinhático, Carol Albanese, Kika Kikuchi, Kika querida, Reizinho, Pati já vi, a Carol, Silvana Vergalim, Gleice, Aline, oi Aline, sumidinha, Tia Soninha, meu amor, Fer Marquini, minha Ferzinha, Betinha Baceto, bom dia, flor do dia, que legal, Carlos, estava lendo um livro e fiquei com dúvida em algumas coisas, e hoje você traz esse livro, yes, esse é o momento para tirar todas as dúvidas. Se não tirar hoje, Carol, a gente vai tirando aí, né, porque hoje vamos começar aqui na introdução e no capítulo 1, mas é um livro muito rico, vai ser muito legal, meu amor, que bom que você gostou. Leonor, Gabi, Anivaldinha, bom dia, meus tesouros, bom dia, com muita alegria, muito entusiasmo, uma renovação da nossa esperança, da nossa certeza de que tá tudo certo neste mundo, mas a gente não pode deixar de lutar. Então, essa é a nossa missão de vida, lutar pelo bem, lutar pelo amor, lutar pelo reino de Deus nos nossos corações e na terra. Então é isso, meus amores, que Jesus nos envolva, que Jesus nos alcance, que Jesus nos conduza nessa reflexão de hoje e que possamos, que a gente consiga extrair de cada lição, de cada reflexão desse momento, uma profundidade para aplicar na nossa vida, nas nossas relações, na nossa postura espiritual. Obrigada, Senhor Jesus, por este momento. Que assim seja. Que assim seja. Ai, que bom, a turma chegou mais. Cleuzinha querida, Dani Buossi, Daniele Pesca Pereira. Minhas duas Danis. Tia Soninha falou, feliz quarta-feira a todos. Hoje estou saindo pro médico. Ai, meu amor, bom médico. Sussu Marques, Dr. José Ricardo. Bom dia, Silvelene, querida, saudade de você, anda sumidinha também, correndo, né, amor? Cuidando do marido, da mãe. Ai, que bom, minha turminha do bem, que amo tanto. Às vezes não consigo entrar, as crises de ansiedade vêm pela madrugada e durmo ao amanhecer. Mas vejo durante o dia, tô firme e tenho fé que logo passará. Sim, passará. Fortalece o coraçãozinho, amor. Esse momento é desafiador, crises assim são desafiadoras, mas
firma com Jesus aqui no coração que você vai superar isso logo. E nós estamos junto de você, viu, Aline? É isso, amores. Alcinir, que chegou aqui agora, Edinha. Edinha chegou, Edinha? Ai, chegou também, Edinha e Alcinir iluminada. minhas meninas lindas. Amores, então bora começar, porque hoje a gente tem estudo novo. Hoje a gente tá abrindo uma sequência de estudos sobre mediunidade. Um assunto fascinante, mas como tudo que é fascinante, a gente precisa tomar cuidado com cada passo que a gente dá, pra gente não se deixar levar por um entusiasmo infantil, por uma estimulação sensorial que nos afasta da coerência racional. Então, é um assunto muito bom, que tá aqui, olha, mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Então, a gente vai seguir aqui, olha, sempre sob a luz de Kardec e da obra do Chico Xavier. Sempre, sempre, porque aí a gente não tem erro, né? E a gente segue um caminho tranquilo, seguro, instrutivo, fortalecedor, né? E esse livro Seara dos Médiuns, ele tem um trechinho que ele tira lá do livro dos médiuns. Então o Emmanuel, que nem ele faz no Caminho, Verdade e Vida, ele tira um trechinho do livro dos médiuns e comenta. Mas aqui ele não tira uma linha, ele só aponta o item. Então ele apontou aqui o capítulo 1 do livro dos médiuns. E o capítulo 1 do livro dos médiuns fala sobre a existência de espírito. Numa pergunta: existem espíritos? Ou isso é coisa da nossa cabeça? É importante validar a existência de espírito? Se não é importante, por que tanta ocorrência de percepções extrasensoriais? Pessoas falando de coisas não concretas, né? Que são ali vistas com os olhos da alma. Então, isso se não existem espíritos. Se existem espíritos, qual a relação deles conosco? Qual a finalidade dessa inter-relação? Então a pergunta aqui é: existem espíritos? E Kardec começa assim, o livro dos médiuns. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem como causa principal o desconhecimento quanto à sua verdadeira natureza. Geralmente, os espíritos são imaginados seres à parte da criação. Muitas pessoas só os conhecem pelos contos fantásticos que ouviram na infância. Ou então filmes, né? Relatos de pessoas que tiveram geralmente experiências desagradáveis. Geralmente as experiências marcantes são as negativas. Então, são as que mais as pessoas se encorajam para falar. Então, muitas vezes a gente tem notícia do mundo espiritual dessa forma, né? Não tão instrutiva, não tão comedida. Não procuram saber se esses contos, desprovidos dos acessórios ridículos, possuem ou não algum fundo de verdade. Então, tirando aquela encenação de histórias, de filmes, existe algo verdadeiro por trás?
Então é isso que ele está colocando aqui. Essas pessoas só se deixam impressionar pelo lado absurdo que esses contos trazem. É o impacto, né, gente, no nosso nas nossas sensações, é o impacto sensorial que causa. Não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim rejeitam a história, como fazem os religiosos, que chocados com alguns abusos, afastam-se da religião. Gente, isso daqui eu quis trazer porque é muito importante a gente identificar que o Kardec já previu o que a gente vive hoje. Neste aspecto, nós vamos falar outros. Neste aspecto, o Kardec já previu que o espiritismo sério, científico, comprovado, como vai citar aqui algumas coisas, esse não é levado à conta. O que é levado à conta? Este espiritismo é sensacionalista, aquela coisa de... Quantos aqui já não passaram por situações assim? Ah, você é espírita? Vocês mexem com o espírito lá? E aí a gente respira fundo e fala, a gente não precisa mexer com espíritos, eles é que mexem com a gente, né? A gente só entende o funcionamento disso, né? Então, esse fantástico, né? Esse maravilhoso que acontece nessa inter-relação, principalmente num lado negativo, principalmente num lado obscuro do mundo espiritual, é trazido à conta do espiritismo. E é importante a gente entender isso, porque o espiritismo não é isso. O espiritismo é muito mais do que isso. Mas as pessoas entendem o espiritismo como aquela doutrina que mexe com o espírito. A gente mexe sim com o espírito nosso. O nosso espírito, é esse que a gente está cuidando. O foco do espiritismo é cuidar da evolução individual através do coletivo. Então, tem o intercâmbio? Sim, tem. Hoje o estudo é isso. Mas o foco não é o intercâmbio. O intercâmbio faz parte, mas não é a parada. Ai, a gente só mexe com o espírito. Como a gente vê aí outras crenças fazendo. Bom dia, Altair. Bom dia, Conceição. Bom dia, Vera Lúcia. Então, esse é o primeiro ponto aqui hoje. Primeiro ponto. Aí, vamos para a Seara dos Médiuns. Lá na Seara dos Médiuns, o Emmanuel nos dá uma diretriz sobre isso que é fantástica. Foi por causa dessa frase que eu vim trazer para vocês há 2 semanas atrás. Quarta-feira passada foi o dia da chuva, nós não tivemos. Sobre a importância da gente entender mediunidade. Porque, olha só o que ele fala. A doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se à árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essências. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, a maneira de aves tecendo ninhos nos galhos, é inevitável. Olha aqui a fachada. Então as pessoas veem uma ave num galho da árvore do espiritismo e acham que aquele ninho é o espiritismo. Não, o espiritismo é muito mais. O espiritismo é uma árvore, é enraizada.
trazida diretamente pelo Cristo, que é a codificação. Então, olha só ele conclui: contudo, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho, para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas. Puras e vigorosas. E aqui entramos nós, espíritas, porque a gente pode enxergar, perceber a confusão que as pessoas fazem em relação ao espiritismo, essa confusão de mundo espiritual, ascendência do espírito sobre a matéria, espíritos levianos, espíritos vulgares. Sim, a gente entende, mas a gente deve fidelidade e carinho para defender a árvore toda e preservar a raiz pura. Então a gente não pode confundir e nem se deixar levar por distorções de entendimento em relação ao espiritismo. O nosso espiritismo é esse, da obra de Kardec e Chico. Somos fiéis a eles e buscando aqui o entendimento, o aprimoramento para entender e viver Jesus. Isso é espiritismo. Distorções, ok, a gente compreende, a gente faz sentido as pessoas distorcerem, a gente explica, mas a gente não se deixa levar. Não raro chegam pessoas no Aeluz querendo colocar outras coisas lá, como o reiki, hipnoterapia, coisas assim, que são boas, a gente não acha ruim, mas respeita aquela coisa que é boa lá no seu lugar. Aqui a árvore é da doutrina espírita e não pode ser mudada, porque senão a gente altera, a gente tenta, alterar a raiz, a gente compromete a pureza, e isso não pode. Em vários quesitos da vida, como nós vamos ver aqui, a gente é chamado para defender o espiritismo, defender essa doutrina que nós escolhemos para nossa religião, para nossa condução, para o nosso entendimento. Bom dia, Elaine, amor! Então, o Emmanuel agora no capítulo 1 começa assim: num século de espiritismo, chama o capítulo, e ele abre o capítulo falando: num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não faltaram. Gente, quando a gente fala em espiritismo, quando a gente fala em raiz, nós temos um alicerce seguro. Ele vai citar aqui o Charles Richer, que estudou o ectoplasma com a médium Eusápia Paladino. Isso lá nos tempos ali de Kardec, nesses 100 anos iniciais de espiritismo, onde o foco foi esse entendimento. Então, isso tudo é o quê? É alicerce, é base segura, é ciência, nos trazendo as verdades espirituais, a nossa realidade espiritual. Só que tem uma coisa, Vamos concluir aqui pra gente. Bom dia, Nelise, saudade, amor. Olha lá, olha, então ele fala assim: e tantas
quais foram essas provas indiscutíveis que Richer conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metapsíquica, estudando esse fluido que a médium de efeito físico emanava. E Richer estudando aquilo, quer dizer, um estudo profundo, gente. Ai, Carla, não sei se eu acredito nisso. Você não precisa acreditar, a gente não pode achar que a gente tem competência para entender tudo isso. Eu não tenho, eu sei que eu não tenho. Eu fui lá pesquisar o que Richer fez e é um estudo científico. Tá lá, dá um Google lá para você ver, mostra tudo. A base de trabalho dele, o que ele descobriu, como ele concluiu, a veracidade daquilo, como foi aceito no mundo científico. Ninguém engole gato por lebre, né? Eles averiguam tudo. Então, essa nossa base segura, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem, porque homens respeitáveis a concluíram. Quem que trouxe isso para o mundo? Através de Richer foram os espíritos. Então olha que grandeza, olha aqui a contribuição do espiritismo para a nossa evolução. E aí ele continua aqui, outros sábios distintos como Wallace, Zollner, Crookes, Lombroso, Myers, Lodge, mobilizando médiuns notáveis, efetuaram experiências de valor incontestável. Gente, então estamos numa base firme. Tivemos um século de progresso no entendimento da base mediúnica. Tivemos um século disso. Entretanto, tem uma coisa. Conhecimento não é asa de evolução. Conhecimento é expansão de consciência, aprimoramento intelectual, mas não moral. Não moral. Então, o que aconteceu? Tivemos esse progresso, né, no entendimento das realidades espirituais. Entretanto, passados esses 100 anos, a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando a averiguação do homem para a esfera espiritual. É justo que agora é justo que satisfaça agora, quer dizer, olha a necessidade demais, as necessidades morais da terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Então ele faz até um trocadilho aqui. Neste primeiro século, houve um apelo do homem para a esfera espiritual. Agora, o apelo é da esfera espiritual para o homem. Se no primeiro século viu-se realizações admiráveis, desde o cálculo da física nuclear, gente, os avanços de Einstein, aos rudimentos da astronáutica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis, como as guerras de conquista e exploração. Forte, não é? Então, assim, houve um progresso intelectual, houve um avanço da humanidade, científico, tecnológico, só que denunciou-se aí um atraso moral, e agora o apelo é justamente para este equilíbrio moral.
O Zé Ricardo tá falando assim: Jesus, numa época messiânica, também usou os milagres e as curas para chamar atenção sobre ele, o verdadeiro Messias. Depois ele deu o exemplo da verdade e nos deixou o evangelho. Exatamente, é completa a obra, né, Zé Ricardo? Jesus veio e mostrou, impactou, ó, é isso. Só que não trouxe tudo, né? Ele abriu, ele rasgou um caminho com a força do seu magnetismo, do seu amor. E aí agora ele mandou a verdade, né? Com o evangelho, já trazendo algo mais para nós. É um avanço já. Então, gente, com este avanço científico, houve guerras de conquista e rapinagem, denunciando o atraso moral. Gente, vou ler um trechinho aqui agora. Isso foi escrito em 1961, mas parece que foi escrito para 2022. Tamanha verdade de tudo que a gente vive. Então, olha só, a técnica da destruição de cidades em massa, as inquisições políticas, a feição das antigas inquisições religiosas, amordaçando a liberdade de consciência. Olha só, o mundo nunca teve tão próximo, tão junto, mas mostra-se paralelo a isso o tanto que, com quanto se expanda a possibilidade de pensar, de se comunicar, existe também um movimento aí de retaliação a quem pensa diferente, né? É o que a gente vive hoje, amordaçando a liberdade de consciência. Você pode pensar assim, desde que você pense igual a mim. Você é livre, desde que você faça tudo que eu quero. Então, é o que a gente vive hoje. É exatamente a luta de agora. Bom dia, Silvaninha, amor. A proliferação das indústrias do aborto. Olha como é atual isso. Às vezes com o amparo de autoridades respeitáveis. A onda crescente de suicídios, o delírio dos entorpecentes, o risco de liberação de droga, liberação de aborto, o ataque à vida. Quando a ciência foi revelada, foi trazida para nós justamente para defender a vida, o abuso da hipnose, gente, a comunicação de massa, a massa inconsciente, gritando por coisas que nem sabe o que. Olha que loucura, é muito atual isso. A prostituição transformada em costume elegante da vida moderna. Gente, isso é muito hoje. Isso é muito hoje. O aumento dos chamados crimes perfeitos, como manifesta perversão da inteligência, e a percentagem assustadora das moléstias mentais, com alicerces na obsessão. Desse modo, não basta apenas um espiritismo científico que despenda indefinida cota de tempo, averiguando a sobrevivência do ser além do sepulcro. Apesar da elevação de propósito dos pesquisadores, não podemos esquecer a edificação do sentimento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado,
não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana. Porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, assombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o evangelho de Jesus para esclarecimento do povo tem regime de urgência. E este é o primeiro capítulo. O Emmanuel abre esse livro trazendo a cada um de nós a responsabilização do que significa o Espiritismo. Para que nós viemos? Para que o Espiritismo surgiu e nós nos intitulamos espíritas? Não podemos deixar de preservar a raiz dessa árvore que nos serve de conforto, de consolo, que nos traz a sombra de uma existência cheia de respostas, de entendimento. Gente, o Espiritismo está na nossa vida e nós precisamos estar a serviço do Espiritismo. O Espiritismo nos serve, nós devemos protegê-lo, nós devemos igualmente servi-lo. Então, a responsabilização de cada espírita consciente que necessita agora entregar sua fidelidade ao Espiritismo é agir com destemor, agir com consciência, agir com força, com lealdade, com edificação do sentimento em nós, e através de nós levar exemplos. Como diz São Francisco de Assis, pregue o evangelho incansavelmente. Se necessário, use palavras. Mas pregue o evangelho. Como que prega o evangelho sem palavras? Com sentimento, com atitude, com ação, com exemplo. Essa é a função do espírita. É a isso que nós estamos sendo chamados. Chega de timidez, chega de omissão, chega de receio. Nós devemos isso à doutrina que nos atende às necessidades. Nós devemos isso, é um compromisso. E fugir dessa responsabilização nossa, que nos compete, é se omitir perante a vida, perante o que hoje o mundo precisa saber em valorização à vida. É isso que está falando aqui hoje. É essa nossa lição, primeira lição sobre mediunidade. Espíritas, acordem. Nós temos um mandato espiritual. Nós temos um mandato da doutrina espírita de sustentar essa árvore protegida no mundo, pregando os seus valores morais neste momento. Nós já temos a base científica, agora vamos conquistar, vamos levar a haste moral, falando, confortando, amando, encorajando-nos. Gente, o bem precisa de defesa, sim. É por isso que lá no nosso lar tá cheio de armas. Nas paredes do nosso lar tem armas para defender o bem que tá dentro. De irmãos que estão desajustados
que estão distanciados do bem. Esse é o nosso legado. Essa é a nossa instrução de hoje para uma atitude mais concisa na vida, na nossa vida. Fantástico, não é, gente? Não é demais isso? Não é demais? Demais, Carla. José Ricardo falou. Eu que agradeço, meu querido. Amor, Anivaldinha. Kika, sensacional. Bom dia, tiozinho querido. Amores, então é isso. Hoje, nesse capítulo sobre mediunidade, nós fomos convocados. Vamos a agir forte, não é, Pati? Muito forte. Vamos agir. Porque o trabalhador de bem está amparado pelas forças do bem. Mas o trabalhador de bem não pode cruzar os braços e esperar o problema se resolver. Ai, vamos esperar, vamos ver o que vai dar. Não, gente. A gente vê o que vai dar quando a gente já tiver feito tudo o que nos cabe. Agora é hora de fazer o que nos cabe. Agora é hora de suar a camisa. Agora é hora de intensamente vibrar. Abre uma chave. O que é vibrar? Defender o Brasil, defender a vida, proclamar a nossa posição com Jesus. É falar, é compreender, é não entrar em dividida, em agressão, mas expor com verdade e amor. Esse é o nosso legado. Isso é o que nos compete agora. Isso é ser fiel a Jesus. Fiel a Jesus. Fiel a Jesus não é só na hora de entregar o pão pro pobre. Ser fiel a Jesus é defender tudo que é de bem e bom no mundo. Pra cima com o bem, é isso. Gratidão, Anivaldinha, gratidão a você, minha irmã. Que lindo, Carlinha, abrindo com chave de ouro o nosso estudo sobre mediunidade. Boa, Reizinho, é isso, abrindo com chave de ouro. E, gente, não foi à toa que caiu um capítulo desse. Olha como tá tudo entrelaçado para nos conduzir. Então, meus amores, Altair, querida, maravilhoso. Que bom que vocês captaram aí a mensagem que o Emmanuel nos trouxe hoje. Essa mensagem é forte, é profunda. Nós temos essa condição de inter-relação com as forças do alto. Ou, se desligados e desconectados, temos a ligação com as forças de baixo. E a pergunta é, a quem nós vamos nos ligar? A quem nós vamos nos ligar? Aos nossos interesses superiores ou às nossas tendências inferiores? A guerra não é fora, ela começa dentro de nós. Quando a gente estiver firme e definido interiormente, aí a gente está pronto para enfrentar a guerra lá fora. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Vamos lutar com as armas que a gente tem, o amor, a coragem, o entendimento, as forças do bem. O Emmanuel termina o capítulo, a página introdutória, ele finaliza assim. Nos domínios do espiritismo, ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo,
para sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Gente, olha como ele mata no peito, olha como ele traz para si, é o evangelho do Cristo, saibamos defendê-lo. Pois é, Zé Ricardo, olha só, o Emmanuel, que antes fez uma escolha indevida, está nos alertando, olha, façam escolhas devidas, né? Alcinir falou, temos muito que aprender, gratidão por nos abrir horizontes na doutrina, devemos fidelidade a Jesus. É isso, minha iluminada. E amores, nesse clima de encorajamento, de vigor, porque trabalhar com Jesus é isso, dá uma força que a gente não sabe de onde vem, mas ela vem, ela está em nós e ela aflora. Trabalhar com Jesus é isso, é não ficar tímido, omisso, é atuar, é seguir. E é nesse clima de vigor e fortaleza que nós vamos encerrar hoje. Vibrando pela vida, vibrando pelo planeta, vibrando pelo nosso Brasil. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, queremos segui-lo, Senhor, queremos nos fortalecer, nos encorajar para seguir os seus passos na luta pela vitória do bem contra o mal. Senhor Jesus, nosso divino condutor, conduze-nos com as luzes da sua divina direção. Conduze-nos com o amor da sua misericórdia. Conduze-nos, Senhor, nos passos certeiros que os teus discípulos devem ter. Contigo, Senhor, vibrando humildemente, dentro do nosso tamanho, dentro das nossas possibilidades, mas vibrando contigo, daremos passos certos em meio a tantas confusões e incertezas, porque o amor prepondera, porque o bem sobrepõe ao mal, porque a luz dissipa a sombra. Senhor Jesus, conduze-nos neste momento tão indefinido que vivemos no planeta e no nosso país. Senhor Jesus, que as tuas luzes nos cheguem e nos mobilizem em direção ao bem, ao justo compromisso que agora somos chamados. Divino Mestre Jesus, estamos contigo e queremos vencer a escuridão. Estamos contigo e queremos acertar, dignificando o sentimento. Estamos contigo, Senhor, e queremos amar a todos os nossos irmãos, todos os conscientes e os inconscientes, os que estão na luta pelo bem e os que se perderam nas trevas do mal. Estamos na luta, Senhor, contigo para preponderar o amor sobre todas as guerras que vivemos nesse instante. Que as tuas luzes cheguem até nós, trazendo-nos as claridades, as clarezas que precisamos para segui-lo. Que nunca nos falte os passos certos da força do amor em cada instante da nossa vida. A força do amor, a energia da verdade, o vigor do discípulo fiel ao bem. Senhor Jesus, muito obrigada pelo esclarecimento de hoje. Que estejamos contigo, Senhor, sem desanimar.
Obrigada, divino Mestre Jesus. Muito obrigada. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Ai, eu tô trêmula. Empolguei. Empolguei, tô até trêmula. É, lá no livro Há 2000 anos, Rei, o Emmanuel fala isso. Está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. É isso, Reizinho, obrigada, querido. Alcinir, amor, sempre com Jesus. Drica Venag, que assim seja, minha amada. Silvelene, gratidão. Zé Ricardo, querido. Anivaldinha, que assim seja, meu amor. Silvana Vergalim, Pati Vinhático, que assim seja, minhas amadas. Gente, eu tô até tonta. Foi muito forte, não foi? Que lição, nossa. Sussu, querida, em frente com Jesus, é isso, com Jesus. Kika, amor, que assim seja, gratidão. Reizinho, Altair, Elaine. Desenho que fala, maninha. Cheguei a viajar agora, eu também, tio. Tô até tonta agora. Ai, ai, ai. Elaine, amor, Deus abençoe nosso dia. Obrigada, obrigada a você, Dridri. Obrigada, meu amor, obrigada a você. Isso só é missão se vocês estiverem aí. Viu? Tamo junto, essa missão é nossa. Obrigada, obrigada pela confiança, obrigada por estarem comigo todo dia. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós temos sim um legado, nós temos sim um compromisso. E eu tô com o coração disparado, tô trêmula e com a cabeça zonza, mas é desse entusiasmo que nos compete agora para defender o bem. Como diz o Haroldo, a tocha olímpica está na nossa mão e nós vamos levar ela adiante. Nós vamos juntos. É isso. Gratidão, Soninha, meu amor. Dani, querida. Dani Pereira. Pamela. Que assim seja, amores. Tatinha, querida, você chegou agora, nós estamos indo. Amores, obrigada, um super beijo. De quarta-feira vamos estar assim, estudando mediunidade em assuntos que mexem com a gente. Mas é isso, que bom. Abençoada doutrina que nos ampara. Dri, bonecas de pano, bom dia, amor. Turmíssima, um super beijo, até amanhã. Amanhã tem nosso lar. Um super beijo, meus amores. Tamo juntas. Amo vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Juntas. Empolgante, empolgada. Bora vibrar. Bora, Kika. Bora vibrar muito, muito. Esse é o muito que a gente pode fazer. Bora vibrar, Kika. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau, turmíssima. Até amanhã. Tchau, tchau.